Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou voltando da Rússia, mas eu sei que quem conhece a Ucrânia é você. Eu quero saber o seguinte, cara, o que está acontecendo? Porque todo dia o Trump fala uma coisa diferente e a gente acaba ficando perdido. Nós precisamos saber de você. Em que pé está essa guerra? Inicialmente, meu amigo, seja bem-vindo. Um orgulho muito grande. Você fez um trabalho fantástico na Rússia, mostrando, né, a realidade do país, suas potencialidades, as questões, né, inerentes aos aspectos culturais, históricos, sociais, que dá uma dimensão realista de uma superpotência que influencia a dinâmica do mundo global. Se assim não fosse, não teríamos, né, tamanho impacto da Rússia em relação à dinâmica geoeconômica e geopolítica mundial. Então, parabéns, fico muito feliz de você ter ido e é uma satisfação porque permite ter um conhecimento de causa e ainda mais qualificado que você já tem sobre a realidade do país. Então, muito obrigado aí pela participação para podermos, né, conversar e trazer, né, atualizações. Em relação ao que temos ao cenário da Ucrânia, eu vou primeiro tratar do eixo diplomático-político. Nós fizemos previsão desde o início, na assunção do governo Trump, para não aderirem à narrativa da mídia ocidental mainstream e às declarações públicas em redes sociais do governo Trump em relação à resolutividade do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, uma guerra de procuração que envolve a OTAN e a Ucrânia, por variados motivos. Primeiro, não havia concretude em relação à suspensão do fornecimento de armas e fornecimento de dados de inteligência e que permita uma coexistência situacional qualitativa diferenciada à Ucrânia e principalmente a coordenação, o planejamento, comando e controle dos ataques feitos pela Ucrânia em território russo que é fornecido pelo Comando Central da OTAN. Isso não houve interrupção disso, que isso sim seria um prenúncio de um possível acordo e composição. Segundo ponto, não negligenciamos o establishment norte-americano. Nós temos atualmente um projeto de lei para reforçar as sanções contra a Rússia no Senado norte-americano, já com apoio de 51 senadores. 51 senadores, inclusive com votos republicanos. Trump modifica cada hora uma narrativa. Aí a mídia alega que ele vai abandonar a Ucrânia, que não vai mais se envolver, que vai sair da OTAN. Isso não é simples. E que vai levantar as sanções contra a Rússia. Também não é simples. Isso precisa de aprovação no Congresso norte-americano. Trump não tem votos para engajar o Congresso norte-americano para revogar as sanções de alta tecnologia energéticas contra a Rússia e também a suspensão de vários bancos russos do sistema SWIFT. Trump pode não apoiar a Ucrânia através de ordens executivas, mas já apoiou vender armas americanas para os europeus fornecerem com o orçamento europeu à Ucrânia. É um somatório de contradições que é o que eu falo, não se traduz numa realidade de resolução definitiva do conflito. E são as condições no campo da batalha e no terreno que vão indicar qual é a perspectiva de resolução desse conflito. Também tem aquilo que nós falamos da perspectiva russa de resolução do conflito. Antevemos, a Rússia não vai abrir mão das 4 regiões. Não vai paralisar os combates no limite, na zona de contato, na linha de contato, perdão. Dito e feito, exigiu a retirada das tropas das 4 regiões em Istambul e o reconhecimento da Crimeia e a neutralidade na Constituição ucraniana. E também limitação das Forças Armadas da Ucrânia e proibição de armas de destruição em massa. O regime de Kiev não aceitou absolutamente nada disso, por vários motivos. Afirmamos, o regime de Kiev não vai aderir a essas negociações entre os Estados Unidos e Rússia, as que forem. Por exemplo, a neutralidade da Ucrânia precisa ser aprovada na Constituição Federal Ucraniana. O regime de Kiev não tem essa garantia, não tem votos para isso, não tem condições políticas para isso. O regime de Kiev precisa da manutenção da guerra até o último ucraniano, porque muita gente ganhando dinheiro, tem muito envolvimento com diferentes esquemas de financiamento de lobistas europeus pró-guerra, de lobistas ucranianos. Então é importante aqui destacar que existem muitos atores ganhando dinheiro com a continuidade do conflito. Existe um problema até da perspectiva russa, você esteve lá. O complexo industrial militar russo emprega 4,5 milhões de pessoas. Ele alavanca hoje
toda uma cadeia industrial e de serviços que mantém a estabilidade econômica e social do país. Se houver uma paralisação desse complexo industrial militar, isso vai levar a problemas sérios em relação à alavancagem industrial e tecnológica que a Federação Russa está buscando. É vinculado a uma relação de causa e efeito, a Operação Militar Especial, que assim eles titulam, a busca justamente de soberania tecnológica com microeletrônicos, microcircuitos e computadores. Justamente as necessidades do Estado em relação ao complexo industrial militar que levou o país a se tornar uma superpotência em soluções tecnológicas inovadoras em drones, que eles vão buscar uma dualidade para o mercado civil. Só que o que eu alertei numa live com o professor Edilson? Não é simples você fazer uma cadeia de transmissão de uma tecnologia militar para o mercado civil. Você precisa ter adaptabilidade de consumo para grandes mercados. Isso leva tempo. Aí você paralisa tudo isso, leva a uma recessão brutal, desemprego maciço, desmobilização de centenas de milhares de combatentes. Então, precisamos entender que as forças beligerantes envolvidas não têm interesse, por hora, na paralisia desse conflito, na forma como está. Para agravar, Putin deixa claro, agravar em relação à resolutividade, a necessidade da formação de um cordão sanitário. Já tínhamos alertado a formação de uma zona de segurança e amortecimento na área de Kharkiv e na área de Sumy. De ter feito, os principais a Rússia está formando uma cabeça de ponte cada vez mais ampla em Sumy. E tem-se, de acordo com avaliações da mídia ocidental mainstream e das Forças Armadas Ucranianas, está concentrando tropas na área de Belgorod e de Kharkiv para buscar uma expansão daquela cabeça de ponte que formou Lipsk e Volchansk no início de 2024, que ficou paralisada, porque a Ucrânia reforçou muitas tropas ali e, consequentemente, aquela faixa se tornou pura batalha posicional. A Rússia tem necessidade de libertar todo o Donbas. Iremos analisar hoje os avanços no eixo Constantinivka, que é o principal centro logístico que forma um anteparo para Kramatorsk. Ganhou um impulso significativo pelo eixo Toretsk, mais até do que pelo eixo Chazov Yar. O eixo Pokrovsk também ganhou impulso, principalmente para a Rússia chegar em Dnipropetrovsk. Então, precisamos entender que os objetivos políticos, estratégicos e militares na perspectiva russa não foram ainda concluídos, longe até de serem concluídos. E fazer um acordo ao estilo Minsk III, eu já adverti, é inviável. Outra coisa, o regime de Kiev vai procurar, por métodos assimétricos, promover ataques à Rússia, com drones, onde há um nivelamento assimétrico da superioridade russa nesse conflito através da produção e dos ataques de drones ucranianos. Você pode perceber isso. A Ucrânia, onde ela consegue ter um fator de equilíbrio com a Rússia nesse conflito, é através dos ataques de drones de longo alcance. A imensa maioria são abatidos, mas cria paralisia na aviação civil, cria problemas de paralisia na internet móvel, para evitar justamente a localização e o sensoriamento dos drones que utilizam as antenas móveis. É onde ela consegue, então não vão acabar com esses ataques. Isso está longe de ter qualquer resolutividade. A Ucrânia tenta fazer manobras de mercenários na fronteira, em Tetkino. Já gastou uma quantidade absurda de efetivo com essas incursões provocadoras, mas continua tentando. Sem contar a mobilização forçada na Ucrânia, que daqui a pouco eu vou entrar em detalhes, mas eu tenho contato com um oficial militar ucraniano, estamos tentando entrevistar o Farinaz, e deixou claro, ele conversando longamente comigo, a mobilização é cruel, a mobilização é forçada, continua, o número de baixas é maior daquilo que a gente estima aqui. Ele falou para mim, ele falou da desgraça que foi a ofensiva fracassada de junho de 2023, que não tinha mínima chance. Ele ficou falando, eu perdi um pelotão inteiro, ele falando para mim. Ele falou uma coisa muito triste. A Ucrânia chegou ao ponto de recrutar o que dá e o que tem. Do pelotão dele de 64, 13 são tóxico-dependentes e 3 são esquizofrênicos, ele falou. Completamente incapazes para as tarefas de combate.
Um regime que recruta esse tipo de cidadão, forçosamente, que os comissários militares ganham cota para recrutar pessoas, é porque quer apostar na continuidade das hostilidades. Então, não dá para ficar acreditando nas declarações do Trump, que busca negócios, tratar tudo como um jogo de pôquer e com negociações de curto, ou médio e longo prazo. Vídeo acordo de subsolo com a Ucrânia, que até agora não foi aprovado na Haga e ninguém sabe a dimensão disso. E que isso está sendo altamente criticado dentro da sociedade ucraniana e com razão. Então, está longe de haver resolutividade de conflito. Fora os curadores europeus, que querem apostar nas tensões com a Rússia por vários motivos. Distração dos problemas domésticos, distração em relação à crise energética, a deterioração do custo de vida, a implosão política e social que o continente europeu está sofrendo, o problema da crise migratória. Os britânicos, os alemães, os franceses querem dar continuidade a essa guerra, justamente porque tem fortes lobbies por detrás disso. Então, fica aqui uma análise muito profunda, inicial, mas para o público entender. Não caiam nessas expectativas da mídia ocidental mainstream. Não caiam. Porque já deram a quantidade de manchetes que foram dadas como se um cessar-fogo fosse já ser implementado. Chegaram a publicar por 2 semanas tropas europeias na Ucrânia. Hoje ninguém fala mais nisso. Portanto, muita reserva com a mídia ocidental mainstream nessa questão.